Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora a apresentação do nosso seminário, que tem como tema os impactos das queimadas sobre unidades de conservação e perspectivas futuras para a conservação de fauna e flora local e manutenção dos processos ecossistêmicos. Nosso seminário é composto pelo Armando, por mim, o Kaique, pela Ellen, pela Gabriela, pelo Gustavo e também pela Jéssica. Bom, o Brasil se institui de uma abundante disponibilidade de recursos naturais, como por exemplo terras férteis, água, recursos florestais e reservas minerais variadas. No entanto, sua disponibilidade é limitada no tempo e no espaço, de forma que realizar uma boa gestão dessa base de recursos naturais é fundamental para garantir a capacidade de produção de riquezas no longo prazo. Nesse sentido, a criação de unidades de conservação é uma das formas mais efetivas à disposição da sociedade para atender tais necessidades. As unidades de conservação cumprem várias funções cujos benefícios são usados por grande parte da população brasileira, inclusive por setores econômicos em contínuo crescimento, como por exemplo, uma grande parte da qualidade e da quantidade de água que compõe reservatórios de usinas hidrelétricas, provendo energia às cidades e indústrias, são asseguradas por unidades de conservação. O turismo, que dinamiza a economia de muitos dos municípios, só é possível pela proteção de paisagens naturais através da presença dessas unidades de conservação, além do desenvolvimento de fármacos e cosméticos que são consumidos cotidianamente, em muitos casos utilizam espécies protegidas por unidades de conservação, além de outros exemplos. Ao mesmo tempo, as unidades de conservação contribuem para enfrentar um dos grandes desafios atualmente, a mudança climática. Ao reduzir a emissão de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa decorrente da degradação dos ecossistemas naturais, as unidades de conservação ajudam a impedir o aumento da concentração desses gases na atmosfera terrestre. Ao contrário do que alguns setores da sociedade imaginam, as unidades de conservação não são espaços protegidos intocáveis. Elas fornecem, direta ou indiretamente, bens e serviços que satisfazem várias necessidades da população, inclusive produtivas. Portanto, a biodiversidade compreende um sistema integrado entre seres vivos e planeta. Como tal, as mudanças nos diversos biomas, em decorrência das atividades socioeconômicas humanas, podem provocar alterações nos habitats de diversas espécies de seres vivos. Então, devido à extensão e exuberância dos biomas brasileiros, são necessárias muitas mais pesquisas que se conheça os diversos nichos e espécies, que em seus aspectos podem influenciar no equilíbrio natural. Sendo assim, as unidades de conservação são necessárias para preservar toda a riqueza da fauna e flora, proporcionando um manejo sustentável de seus recursos e viabilizando a manutenção dos recursos naturais para as futuras gerações. Bom, nos dias de hoje ainda deparamos com a pergunta por que preservar? A resposta vem sendo dada através da própria natureza e de nós mesmos. Conservar uma floresta é conservar todas as formas de vida, a nossa e de toda a biodiversidade. É conservar a evolução e toda a história que nela representa. O ar que respiramos, os alimentos que ingerimos, a energia que usamos e os materiais que precisamos para todos os fins são todos frutos dessa interação. Apesar das ações, de muitas ações de preservação, ainda tem um grande retrocesso, como as queimadas artificiais, que trazem prejuízo diretamente e indiretamente para o meio ambiente e para nós. Eu trouxe alguns dados, que estão no site do INPE, que foram identificados e alguns aumentos de focos de calor no ano de 2020. Como sabemos, a Amazônia foi a mais afetada, mas infelizmente foram identificados
Pantanal e no Cerrado. Na Amazônia, foram identificados 89.602 focos de calor, 220% a mais que em relação a 2019. No Pantanal, 20.955, 109% a mais que em relação a 2019. E no Cerrado, 12.733, 97% a mais em relação a 2019. Infelizmente, esse aumento traz a diminuição da flora e da fauna, a transformação de paisagens naturais, diminui a fertilidade do solo, reduz a cobertura vegetal e compromete a qualidade do ar. Esses prejuízos, como eu disse, são diretamente e indiretamente para o meio ambiente e para nós. Como medida de preservação e para diminuir a degradação da natureza, temos as unidades de conservação. De acordo com o ICMBio, elas são divididas em duas, as de proteção integral e a de uso sustentável. As de proteção integral são aquelas unidades de conservação que têm como objetivo básico preservar a natureza, livrando-a o quanto possível da interferência humana. Nelas, como regra, só se admite o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquela que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição, com exceção previsto na lei do Sistema Nacional da Unidade de Conservação. Tem uma foto aqui do Parque Ecológico de Pirituba. E ela pode ser também de uso sustentável, que são aquelas unidades de conservação cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de recursos naturais. Elas visam conciliar a exploração do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais renováveis, considerando os processos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Aqui há uma imagem de uma família extrativista na Amazônia. No ICMBio, eles disponibilizam dados de unidades de conservação que foram criadas desde 1981 a de 2009. Atualmente no Brasil, temos 334 unidades de conservação federais, sendo 149 de proteção integral e 183 de usos sustentáveis. Eles disponibilizam os exemplos de quais são as de proteção integral, que são as estações ecológicas, o monumento natural, os nacionais, as reservas biológicas e o refúgio de vida silvestre. Todas essas são de proteção integral. As de uso sustentável são as áreas de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, as florestas, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva extrativista. No site também temos na referência onde que ficam cada uma delas, em qual região, e o tamanho da área. É bem interessante. Eu vou deixar nas referências. Atualmente no Brasil, o número de queimadas só tem aumentado e todas as unidades de conservação podem ser ameaçadas com essas atividades. Muitas delas provindas de focos criminosos de incêndio. A gente também tem alguns incêndios naturais. Porém, nunca foi registrado um número tão grande de focos de calor até o ano de 2020. Em uma década, a gente conseguiu bater o recorde de focos de queimadas e um aumento em até 90% das reservas ambientais da Amazônia também sofreram queimadas. 617 das 674 áreas protegidas da floresta tiveram foco de incêndio que foi visualizado via satélite. Então é um número muito alarmante. Quando tratando das unidades de conservação, a gente tem privilégios de valor inestimável para serem protegidos, que se uma vez queimados, talvez nunca mais poderão retornar. Perspectivas futuras para a conservação ambiental.
Bom, como já sabemos, desde que o atual governo tomou posse, vem havendo um grande desmonte quanto às políticas ambientais do país. Dentre elas, a desestruturação do IBAMA e do ICMBio, o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, a diminuição na fiscalização e o fim das fiscalizações surpresa do IBAMA, a proposta de revisão das unidades de conservação do país, que poderão ter os seus traçados revistos ou até serem extintas, além das propostas para redução de demarcação de terra, liberação excessiva de agrotóxicos e a própria escolha do ministro do Meio Ambiente. Então, é importante termos claro a real situação ambiental do país para entendermos os passos e os desafios da luta pela conservação ambiental. Existem algumas perspectivas para o ano de 2021. Entre elas, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu que entre 2021 e 2030, o mundo vai viver a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que se trata de uma necessidade de atuar em prol da saúde oceânica, por meio da cooperação internacional, buscando então incentivar a pesquisa científica e as inovações tecnológicas voltadas para a sustentabilidade dos oceanos, mobilizando então a sociedade e fortalecendo financiamentos em busca de garantir a conservação dos mares. Além disso, em 2021 vai ser realizada a COP26, que é a 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática, e a COP15 de Biodiversidade, que é a 15ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, CDB, dois eventos muito importantes na área de conservação e sustentabilidade. Além disso, existem algumas previsões para o ano de 2021, como, por exemplo, a recuperação da economia verde, onde grandes investidores levam em consideração a sustentabilidade na hora de escolher os negócios que irão receber os seus recursos, a chamada vitrine sustentável. A mudança dos padrões de consumo na sociedade, principalmente nos jovens, também vem traçando novos padrões de consumo, além de haver uma tendência de cidades se tornarem sustentáveis em todo o mundo, implantando ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E, por fim, a política ambiental para proteger a Amazônia, que vai continuar atraindo muito a atenção da população global. E a falta de medidas eficazes para combater esse desmatamento e preservar, ela vem desencadeando pressões ao Brasil advindas a partir da perda de investimentos estrangeiros e também de boicote a produtos nacionais. Então, é uma meta de ter a Mata Atlântica, por exemplo, consolidada como um modelo global de restauração para outros hotspots de biodiversidade com condições econômicas similares. Durante os anos de 2021 e 2030, também entrará em vigor a Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas, que se trata de uma convocação para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, subsidiando a existência humana, neutralizando as mudanças climáticas e detendo o colapso da biodiversidade. Além disso, temos em vigor atualmente o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Planaveg, um documento elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e outros, visando expandir e fortalecer as políticas públicas e incentivos financeiros, objetivando a recuperação da vegetação nativa em um mínimo de 12 milhões de hectares até 2030. O Planaveg está baseado em 8 iniciativas estratégicas, sendo a sensibilização, sementes e mudas, mercados, instituições, mecanismos financeiros, extensão rural, planejamento espacial e monitoramento e pesquisa e desenvolvimento. E por fim, como a ciência não para, pesquisas, métodos e estratégias de conservação, entre outras inúmeras ações da comunidade científica, sempre estão em avanço tecnológico. Isso tem dado grandes saltos acerca das técnicas de conservação utilizadas. A rede de genética geográfica e planejamento regional para a conservação de recursos naturais do Cerrado, por exemplo, hoje já atua a partir de estudos de variabilidade genética de espécies representativas do Cerrado, onde os pesquisadores investigam a dinâmica evolutiva ao longo de milhares de anos para compreender a atual configuração e distribuição geográfica das espécies. Então, são utilizadas ferramentas de matemática computacional, biologia molecular, para realizar análises genéticas populacionais com padrões macroecológicos, constituindo uma das novidades nas abordagens de construção de estratégias para a compreensão da biodiversidade e conservação de espécies. E assim, os resultados vão subsidiar estratégias focadas na preservação de populações ameaçadas e auxiliar também no planejamento das unidades de conservação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a manutenção dos processos ecossistêmicos, mas, primeiramente, a gente precisa falar um pouco sobre os impactos causados pelo fogo nos ecossistemas. Então,
Primeiramente, o fogo ele faz a vegetação retornar aos estágios sucessionais iniciais, simplificando a composição de espécies. Então, quando um ambiente pega fogo, a recomposição de toda a cobertura vegetal e da composição das espécies que anteriormente habitavam aquele lugar vai ocorrer de forma muito lenta e gradual. E outro ponto importante também é que em cada ecossistema o grau de impacto sofrido pode estar relacionado às suas características peculiares e ao seu histórico evolutivo de interações com o fogo. Por exemplo, o cerrado, que é um ambiente que naturalmente já sofre com a incidência de fogo, hoje ele também ele ocorre por conta da ação humana. Mas a gente sabe que o fogo é algo que tende a acontecer de forma natural no cerrado, e algumas dessas espécies, principalmente de plantas, elas estão evolutivamente adaptadas para que de alguma forma elas consigam sobreviver à ação do fogo. Inclusive tem algumas plantas que dependem, algumas sementes, inclusive de algumas espécies que dependem do fogo para que elas consigam germinar de forma mais adequada. E em outros casos, né, em muitos casos, na verdade, a parte do banco de sementes do solo também é completamente destruída. Então, após a ação do fogo, como que a gente pode recuperar uma área degradada? Então, para que ocorra a recuperação de uma área degradada, é necessário restabelecer as condições de equilíbrio e sustentabilidade existentes antes da atividade degradadora. Então, todas as relações que ocorriam anteriormente, antes da degradação, entre as espécies, tanto espécies vegetais quanto espécies animais, essas relações elas têm que gradativamente voltar a acontecer, porque é só através delas que esse ecossistema ele vai conseguir funcionar de maneira adequada. Então, as estratégias de recuperação, elas vão ser definidas de acordo com o agente causador, com o grau de degradação do ambiente atingido e também com os objetivos pretendidos. Então, de acordo com tudo que foi dito no nosso último slide, como que é possível promover a manutenção dos processos ecossistêmicos em uma área que foi degradada por fogo? Então, o primeiro ponto é que é necessário ter uma recomposição da flora. E na maioria dos casos ela vai depender da inserção de novas sementes trazidas de outros lugares. Então, isso pode ocorrer tanto pela ação humana, com o objetivo de recuperar uma área degradada, quanto através da ação animal, com animais dispersores de sementes que vão comer frutos em outros lugares nas proximidades e vão acabar trazendo essas sementes para essa região de forma mais lenta e gradual, mas isso também vai acontecer. E existem espécies vegetais zoocóricas, que elas dependem da presença de animais dispersores de frutos e sementes, que isso vai ocorrer gradualmente com a recuperação da mata que antes se estabelecia naquele local. Mas, basicamente, é necessário estabelecer toda uma condição de equilíbrio para que todo esse fluxo de interações ele ocorra de uma maneira muito semelhante ao que ocorria antes da ação degradadora do fogo dentro do local. Então, nós vamos falar agora sobre as medidas de fiscalização em áreas de preservação. Então, o programa de fiscalização e de monitoramento nas áreas de conservação, ele tem como finalidade criar estratégias e instrumentos de fiscalização, com o objetivo principal de estabelecer um sistema de fiscalização participativo, integrando atividades de orientação, prevenção, fiscalização e controle para reduzir as atividades ilegais e os seus impactos sobre esses recursos das unidades de conservação. Mas a principal estratégia de fiscalização é o aumento da presença institucional nas unidades de conservação, apoiando ações rotineiras, ações de monitoramento ou de ações em conjunto com outros órgãos, fortalecendo a relação do Ministério do Meio Ambiente com as secretarias do Meio Ambiente e com a população local das unidades. Bom, com relação à fiscalização, ela pode ser corretiva, que é pela substituição de algum equipamento ou algum tipo de sinalização, preventiva e repressiva. Elas são realizadas por grupos fiscalizadores que são pessoas que realizam inspeções e visitas de rotina, como também podem apurar algumas irregularidades, infrações nas unidades de conservação, fazem relatórios e até mesmo atuações, entre outras atividades.
O uso da tecnologia na fiscalização dessas áreas de preservação é indispensável. A utilização dessas tecnologias podem auxiliar a gestão e a preservação do ambiente e também podem ajudar no combate, né, aos focos de incêndio, principalmente em áreas remotas e de difícil acesso. Então, nós temos os satélites, né, que consistem na comparação de imagens de satélite com fotografias de áreas, identificando onde a vegetação natural foi alterada. Como podemos ver na imagem ao lado da Unidade de Conservação e Reserva Biológica do Lago Piratuba, foi possível traçar na imagem de satélite os focos de calor, que são as queimadas, e o polígono amarelo, que são as cicatrizes dessa queimada. Nós também temos os drones, né, que é um veículo aéreo não tripulado, controlado por controle. Os drones facilitaram muito o monitoramento dessas áreas, principalmente porque as pessoas têm o controle do drone, né, e podem traçar uma rota específica, indo direção para a área de interesse. Então, os drones vão propiciar uma cobertura de imagem para o monitoramento e fiscalização de toda a área da unidade de conservação e podem colher informações para o suporte e planejamento da atuação das equipes nas atividades da queimada. Então, a gente pode concluir que tanto a fiscalização por satélite como por drone, eles disponibilizam informações de qual é a origem do fogo. E isso é muito importante. E saber principalmente se essa origem ela é criminosa ou natural. Assim, vai proporcionar, né, uma melhor estratégia para conter esse fogo pelos fiscais. Assim, as queimadas pressionam muito o meio ambiente, colocando em risco a capacidade de recuperação da natureza. Entre os principais problemas ecológicos da região amazônica, destacam-se o desmatamento e as queimadas, os quais vêm avançando nas últimas décadas, provocando danos à biodiversidade em decorrência principalmente das atividades de agronegócio, do extrativismo, construção de estradas e hidrelétricas. Por isso, se faz necessária a conscientização de todos os envolvidos na importância da preservação e conservação da natureza para as gerações seguintes. Com isso, em decorrência do atual contexto ambiental, onde as mudanças climáticas são amplamente discutidas e os seus efeitos analisados em diversas partes do planeta, devemos repensar nossa ação humana sobre a natureza. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de se analisar os impactos decorrentes das pressões acarretadas pelas queimadas que provocam mudanças no funcionamento dos ecossistemas e que afetam a sustentabilidade local devido à degradação do ambiente.